dia, graça e paz. Tá muito fraco, vamos de novo. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. A salva de palmas, gente, olha que coisa linda que está esse auditório. Que bênção, que bênção, que bom que você veio. Significa que se sua família está boa, pode melhorar mais um bocadinho. Se a sua família está passando por dificuldade, eu espero que não só hoje, mas que toda a palavra que vai ser ministrada durante essa série possa de alguma maneira ajudar seu casamento a ser melhor, tá bom? Deus abençoe sua vida. E para gente agilizar aqui, porque eu quero tentar ensinar tudo que eu escrevi, que eu estudei, que eu preparei para essa manhã, vamos direto para o texto da Bíblia. Vamos ler juntos, Salmo 127, conhecidíssimo como o Salmo da Família. Vamos juntos, 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nossa, já dá um... Já tinha parado para pensar nessa frase? Que é possível você trabalhar. Ele não está dizendo que você não trabalhou. Ele está dizendo que se o Senhor não edificar, você pode trabalhar de um jeito que o resultado não é bom. Eu não sei você, mas isso aqui já me estremece, porque eu posso trabalhar em prol da minha família e o resultado não ser o de edificação espiritual da família. Vamos para a próxima frase, 1, 2, 3. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Então, olha que texto. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui já começa outro desafio. Tem muita gente que não está nem querendo trabalhar, muito mais levantar de madrugada. Agora você imagina para aqueles que são muito producionais, que gostam de trabalhar igual doido e o resultado ser inútil. Aí, ó, eu vou pôr uma rede na minha sala e eu quero que os irmãos não falem que eu sou preguiçoso, mas é porque eu preciso obedecer esse versículo. Depois do almoço eu tenho que dormir uns 15 minutos, tudo bem? Vou obedecer o texto bíblico. Comer o pão de dores a gente come, porque o pão está caro demais, só de pagar o pão já fica doendo. E aí, pois assim ele dá aos seus amados. Versículo 3, vamos juntos? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então presta atenção, é caro. E esse que vos fala tem propriedade para dizer que filho é caro. Mas pensa numa coisa maravilhosa que é também. Então, de uma certa forma, não vamos entrar no aspecto escatológico aqui, mas a perspectiva escatológica do galardão é algum tipo de prêmio que a gente não consegue aí definir direitinho. E o que está dizendo? Que os filhos são uma herança, ou seja, eles não são meus propriamente. É algo que é entregue às minhas mãos para um tipo de mordomia, de gestão. E aí isso, por causa dessa gestão, eu recebo um presente. Fala sério. Você tem prêmio, você tem recompensa por fazer a mordomia dos filhos que tem as suas mãos. E aí, feliz é quem tem dele, tem o fruto do seu ventre, o seu galardão. E aí aqui, ó, como flechas, como, não é que é flecha, mas é como, uma analogia, na mão de um homem poderoso. Olha que extraordinária essa ilustração. Assim são os filhos da mocidade. Então eles estão dizendo que enquanto eu tiver filho, eu estou jovem. Um jeito de você rejuvenescer, vai tendo filhos. Brincadeira. Versículo 5, bem-aventurado, vamos juntos, 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua algema. É por isso que ela dá a ser feliz, gente. Não serão confundidos. Olha que legal aqui. Vamos juntos essa frase? Não. Cadê a luzinha do negócio? Mas vamos lá. Não serão confundidos, mas falarão como seus inimigos. Isso é os filhos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã? Senhor Deus e Pai, dono da palavra, nos ajude aqui nessa ministração. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale às nossas famílias. Que alegria podermos estar reunidos, apesar de um tempo ainda frio. Mas que bênção ver o compromisso, ver o interesse do teu povo e que até isso, ó Deus, seja recompensado. É uma ordem do Senhor estarmos juntos, congregarmos. Mas a gente sabe que aonde tem obediência, tem a bênção do Senhor. E eu peço a tua bênção, desde já,
para essa série, para cada pastor, para cada pessoa que vai poder ter a oportunidade de ministrar, de gravar uma reflexão. Esse mês onde nós estaremos focados nos nossos ensinos aqui para a família. Obrigado por cada família aqui, já fala aos nossos corações. Tira qualquer barreira, impedimento, tira aquela coisa que de repente pode endurecer o nosso coração. E eu espero, Deus, que aquilo que vai ser pronunciado, ensinado aqui e aplicado tenha o efeito que o Senhor deseja para todos nós, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, essa série tem como tema família, propósitos e desafios, e aí começa assim, ó. Eu parto dessa ideia de que a família é a base de tudo, repete comigo, família é a base de tudo, e eu tenho uma declaração do porquê eu acredito que a família é a base de tudo. Praticamente nada acontece na sociedade sem antes passar estruturalmente pelas famílias. Então, todo tipo de problema que a gente enfrenta, ou todos os tipos de vitórias que a gente vai percebendo, basicamente passou pela família. Às vezes o cara não tem um pai e uma mãe que incentiva, que eu acho que é difícil, mas tem muitos aí, né, por aí. Mas aí, de repente, ele dá para nada, ele não presta, o rapaz não vai para frente, não caminha. Aí ele culpa a família. Mas, de repente, a família não era boa, não incentivava, não era uma família acadêmica, não era uma família de estudo e tal, mas o rapaz vai para frente. Por quê? Porque aí ele vira e fala assim, então, mas eu não quero ser igual ao meu pai. Eu vi o meu pai fazendo isso, eu vi minha mãe sofrendo na mão do meu pai, então, ó, passou pela família. A gente já encontra outros que a família é estruturada, o pai, a mãe cuida, ou a mãe cuida sozinho, ou o pai cuida sozinho, e aquela luta ensina e educa, e ainda assim o menino não vai para frente. A menina não vai para frente. Mas tem famílias ajustadas, tudo certinho, que ensina, que conduz no caminho do Senhor, e os meninos vão para frente. Então, basicamente, tudo que nós temos de dificuldade e de vitória acaba passando pela família, e há uma certa justificativa dos indivíduos, quando eles vão ficando adultos, pela sua família. Então, eu acredito que a família é a base de tudo, e quando eu estou dizendo que ela é a base de tudo, ela tem um propósito bíblico. Eu não coloquei a foto do livro aqui, mas nós podíamos uma hora até estudar esse livro, porque pensa num livro poderoso. Andrés Kostenberg escreve um livro, acho que Paulo também estudou esse livro, lá no Seminário Palavra da Vida, no módulo de família, e eu gostei tanto que eu fiz esse módulo 2 vezes. Andrés Kostenberg escreveu um livro chamado assim, Deus, Casamento e Família, é uma teologia bíblica de família. E ele já parte no início desse livro com a ideia de qual é o propósito que Deus tem para a família. Porque muitos de nós nos casamos, e casamos com qual ideia? Nós nos casamos com aquela ideia. Então, filme da Cinderela, casados e felizes para sempre, olha. Me conta aí, 3 meses depois de casado. Eu ensinei muitos dos jovens aqui nessa igreja durante o tempo que eu fui pastor de jovem, que até entre os jovens cristãos é possível você construir uma conjugalidade em julgo desigual. Por quê? Porque eu acho que para um casamento ser bem sucedido não é suficiente só ser crente os dois. Eu acho que ser crente é um dos pilares. Os dois, cristãos, tementes a Deus, é um dos pilares. Mas isso aí não vai resolver tudo, não. Não vai. Então, e muitos de nós casamos ou vamos construir uma família com uma ideia muito nossa, que reflete inclusive a sociedade. Porque o que a sociedade está ensinando? Que você tem o direito de ser feliz. Que você tem que se esforçar para ser feliz. Que você tem que fazer isso para ser feliz. Está por trás disso um ensino. Está por trás disso uma pedagogia. Está por trás disso um padrão cultural. Então você vai em muitas universidades hoje, o que é o eixo central do ensino? O homem, ele é o centro. Então é tudo voltado para aquele homem. Tudo voltado para a criatura. E nós pegamos inclusive algo que Deus instituiu com os seus propósitos nobres e excelentes, e fomos reduzindo as nossas expectativas conjugais. E isso tem atrapalhado a gente demais. Por quê? Porque muita gente vira e fala, então, pastor, não dou conta de ficar com essa mulher porque essa mulher não me faz feliz. Pastor, não dou conta de ficar com esse homem porque esse homem não me faz feliz. E quem diz que casamento é para sua felicidade? Calma. Não estou dizendo que casamento é masoquismo. Casamento é castigo gospel. Não é isso. Mas, só que eu quero que você entenda que depois da queda, é um relacionamento imperfeito, gente. E o relacionamento imperfeito tem desafios. Tem muitos desafios. Só que o que nossa sociedade não está entendendo é que quanto mais a gente foge do propósito, buscando o que deveria ser o reflexo da busca do propósito, foi meio filosófico agora, mas a ideia é, quanto mais a gente foge do propósito de Deus para a família, em busca dos nossos propósitos de felicidade, mais a gente se distancia do propósito de Deus e não alcançamos o propósito da felicidade.
E aí as nossas casas, as nossas famílias, os nossos casamentos vai virando esse negócio complicadérrimo. Só que eu tenho ensinado os jovens assim, ó, você devia olhar para a família como algo poderoso, porque uma ordem divina de Deus, de crescimento, de multiplicação, de domínio. Eu ensinei aqui, logo que eu cheguei, um dos textos que eu ensinei foi: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E eu nem detalhei todo o texto, só que esse texto foi dado a um casal. Então eu digo assim, um jovem recém-casado tem uma arma poderosa. Quando um menino, uma menina, os dois conseguem ou são capazes de se sincronizar e viver para dar certo, meu irmão, pensa num negócio poderoso. Então você que está solteira, você que está solteiro, você devia ter isso na sua mente. Que na hora que você encontrar uma pessoa ou ir em busca de alguém para uma complementação, você devia ter isso na mente, que vai ser uma força poderosa. Só que para ser uma força poderosa tem que ser os negócios de Deus. Se for os nossos negócios, está muito difícil. Então tudo aí fora vai em busca da sua felicidade. Os filmes, quais são? E casaram e viveram felizes para sempre. Irmão, eu queria ver Cinderela depois de 6 meses de casamento. Eu queria ver a Cinderela depois de 3 gravidez, 3 cesáreas. Eu duvido nem o sapato entrar no pé dela mais. Até o número do pé dela já tinha mudado. Só que o filme encerra de que jeito? Casaram e foram felizes para sempre. E encerra o filme. Imagina a Branca de Neve e aqueles 7 anões lá. Imagina o cara que casou com a Branca de Neve. Coitado desse cara. Ele já casou com 7 enteados. Pensa numa família misturada, bagunçada. E ele já casou consciente que ela traz um ranzinza. A Bíblia diz que se casar com uma mulher ranzinza já é difícil. Você imagina a mulher ranzinza e ainda tem um enteado ranzinza. Brincadeiras à parte, ninguém vai contar o resto do filme, só vai contar aqui. Casou, foram felizes para sempre. Irmão, você acha que foi fácil ser feliz para sempre casando com uma mulher com 7 enteados? Quem aqui tem família misturada? Quem casou, quem está aqui? Porque hoje em dia a gente está nessa realidade. Quem está aqui no segundo casamento, que tem que conviver com o filho do primeiro marido da mulher, ou com o filho da primeira mulher do seu marido atual. Irmão, não é fácil viver em paz numa família dessa. Não é fácil ter uma família misturada como essa. E aí várias das tendências pecaminosas que a gente tem, como ciúme, desconfiança, maledicência, aquelas coisas vão sendo afloradas. Por quê? Porque você vai vendo circunstâncias que vão saindo do seu controle e vão te desestabilizando emocionalmente. Mas pensa comigo, a família existe para 3 coisas na perspectiva de Andrés Kostenberg. Primeira, refletir a imagem de Deus. Repete comigo, a família existe para refletir a imagem de Deus. E aqui está o primeiro grande desafio. Aí, para além do livro, eu fui pesquisar essa ideia e me chocou. Por quê? A ideia de refletir a imagem de Deus parte da ideia do relacionamento de Deus entre Deus mesmo. Ou seja, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se você for ler a Bíblia inteira, ou se você já leu a Bíblia inteira, eu te desafio a... Qual foi a parte da Bíblia que você viu Deus Pai numa confusão com Deus Espírito numa confusão com Deus Filho? A ideia é de que a Trindade se relaciona em um relacionamento de perfeita harmonia. Então não tem briga, já começou aqui o primeiro desafio, porque a ideia era de que a relação conjugal, familiar, deveria ter um nível de harmonia onde refletisse a imagem de Deus. Então, se você é aquele tipo de casal que gosta de uma briga, inclusive que tem aqueles casais que dizem assim, pastor, tem que ter uma briguinha para dar uma esquentada, para tirar aquela rotina. Então, eu queria te dizer que é um desafio repensar isso, porque muitos casais se acostumarem a viver arranhando-se o tempo todo. E a ideia do casamento é que nós temos um casamento que está para além da nossa felicidade, porque Deus tem uma missão, um propósito, um alvo com essa instituição chamada família. E aí o casal não vai dar conta de refletir a imagem e semelhança de Deus, inclusive na geração que ele está treinando, são os filhos. Essa imagem por causa de um relacionamento muito ruim. Então a gente já tem as grandes dificuldades, desafios do nosso tempo, da cultura, que é o rompimento, o divórcio, essas coisas todas. E aí ainda a gente tem que lidar com outro desafio, que é o próprio rompimento dentro da própria casa. Às vezes não divorciou, às vezes não foi embora, mas vive dentro de casa de um jeito que é terrível, terrível, terrível. Então não reflete essa imagem de Deus. E aí nada mais, nada menos que a referência de imagem aqui é o relacionamento que Deus tem entre si. Entre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito
E aí chicoteou, porque agora eu nunca vi o Deus Pai brigando com o Deus Filho brigando com o Deus Espírito, e nem Deus Espírito brigando com Deus Filho, e nem Deus Espírito brigando com Deus Pai. Primeira linha de referência. Segunda, reproduzir a imagem. Repete comigo, qual é a segunda? Reproduzir a imagem. E aqui começa o desafio. Se uma família está ajustada, e aí aumenta inclusive o desafio para quem cria seus filhos, é só a mãe ou só o pai. Aí aumenta ainda mais esse desafio, porque é a ideia de um constante treinamento. Então, além de termos um relacionamento familiar harmonioso, a gente tem que ter essa consciência de que a família, o ambiente da família, nos propósitos de Deus é ser o centro de treinamento para a próxima geração. Por que eu gosto tanto de que o pessoal briga comigo e fala assim, pastor, mas o senhor gosta muito de criança, o senhor ama as crianças, é porque o senhor tem um monte de filho? Não, eu sempre fui apaixonado pela nova geração. Porque eu acho que é o ambiente onde a gente treina não a igreja do futuro, mas a galera que vai assumir a igreja no futuro. Então, se a gente não encara a nova geração como um campo de treinamento, é por isso que eu gosto de pôr as crianças no meio do culto às vezes, insere, faz participação com as crianças, treina as crianças, pega no pé dos professores do infantil. Por quê? Porque a ideia é de reproduzir, só que a igreja é só um pedaço, a igreja é só uma parceira. Essa responsabilidade é dada à família. É a família, no ambiente familiar, que tem a responsabilidade ou a mordomia, a herança do Senhor, de reproduzir essa imagem. Então é a ideia de agora o centro de treinamento. Então, se eu for o reflexo desse relacionamento da imagem de Deus, eu tenho autoridade, eu tenho instrução, eu tenho capacidade, transformação dadas pelo próprio Deus, agora para impregnar isso na nova geração, nos filhos. E aí vem os desafios de novo. Por quê? Vocês acham que quando a Daça vira e fala assim, é tudo a cara do pai, ela está apaixonadérrima nesse momento e elogiando, ou ela está me cutucando? Hã? Porque os meus pecados possivelmente, é sério isso aqui, os meus pecados possivelmente estão sendo refletidos no comportamento dos filhos. Brincadeiras à parte da semelhança, né? Imagem e semelhança facial, que nem são tão parecidos assim. Inclusive eu tenho um branco e loiro, alguém ainda já questionou eu e tal. Então assim, mas eu já fui branco e loiro, acreditem. Não, se vai aplaudir, aplaude direito. Eu já fui branco e loiro. Aí olha só. Mas a ideia de reproduzir a imagem é que eu vou me desgastar mesmo na ideia de treinar. E aqui é um grande desafio, porque eu estava vendo, por exemplo, sei lá, pastor Edgar, né, uma hora aí nós vamos estudar um pedaço do Salmo 119. Vou só dando as ideias, o senhor vai anotando e nós vamos, aí temos trabalho até 2050. Aí olha só, o Salmo 119 foi dividido. Cadê Daniel? Está ali, Daniel. Cadê o Paulo? O Salmo 119 foi dividido nas 22 letras do alfabeto hebraico. Qual era a intenção? Que os filhos dos hebreus fossem educados, aprendessem mesmo a ler e escrever, lendo a Bíblia. Então, cada declaração era uma repetição sobre Deus a partir da primeira letra, referente a cada letra do alfabeto hebraico. Então a ideia aqui de flechas nas mãos é uma família que vai treinar, que vai preparar esses meninos. Inclusive, eu vou usar essa expressão em português, meia normal para nós aqui, coloquial, mas a ideia é assim, ó, a perspectiva de todo pai é que o filho vá mais longe que o pai foi. Então, meus pais fazem de tudo até hoje, eu depois de 15 anos de casado, para ir mais longe que os meus pais fizeram. E nós agora fazemos o quê? Queremos fazer a mesma coisa. Agora, isso não confunda isso em dar tudo para os filhos facilmente, tá? Eu estou dizendo assim, ó, nós vamos tentar treinar essa nova geração para ir mais longe do que a gente foi. É por isso que é a ideia da flecha. E aí, quando é que eu sou um mordomo que vou receber o galardão? Olha só, a herança e o galardão. Quando eu vou me esforçar para que esse menino se pareça menos comigo e mais com Jesus. Se o meu casamento deve refletir o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eu crio filhos, ou nós criamos filhos que se parecem mais com Jesus do que conosco. Isso é um baita desafio. Porque eu admito para vocês, é muito mais fácil criar os filhos parecidos com a gente. É muito mais fácil. Embutir nos meninos os gostos, as preferências que a gente tem, o jeito de lidar com as coisas, o jeito de lidar com o dinheiro, onde comprar as coisas, a gente faz isso aí com maior facilidade, não precisa muito. Agora,
instruir meninos para que eles se pareçam mais com Jesus do que com a gente, cara, é um desafio tremendo. E um terceiro aí é representar a imagem. Vamos juntos? 1, 2, 3. Representar a imagem de Deus. Por quê? Aqui é onde o ciclo, de certa forma, fica completo. Então, um relacionamento que serve de base, que serve de referência, um centro de treinamento, de educação. E aí, quando esses meninos são lançados, aonde eles estão, eles representam a gente. Eles refletem o ensino. Tá vendo aquela ideia de provérbio? Ensina a criança no caminho que deve andar e tal. Não é uma promessa, mas qual é a ideia? De que você tente o máximo inculcar, criar, ajudar, formatar, para que quando chega o momento dessa partida, esse momento de envio, vamos assim dizer, aonde esse menino estiver, ele representa os valores. Alguém lembra de algum exemplo bíblico de meninos que, longe dos pais, reproduziram muito bem a imagem de Deus? Quem? Daniel e seus amigos. Eu acho que lá não tinha pastor da igreja, não estava lá. O co-pastor da igreja não estava lá. O co-pastor da igreja eu não estava lá. O professor de jovem não estava lá. A mãe talvez não estava lá. Possivelmente não estava lá. Os pais não estavam lá. Nos tiraram de nossas casas, nos levaram para uma terra tão distante, longe dos nossos amigos, dos nossos semelhantes. Os caras aterrissam num país e agora vão aprender a língua, num país anti-Deus, que ninguém fala de Deus, que ninguém gosta de Bíblia, que ninguém gosta de Torá, que ninguém usa tradução oral cristã para ensinar a criança. E esses caras estão lá. E eles conseguem ter uma flexibilidade de servir, trabalhar, produzir, ensinar, mas na hora que vão cobrar deles coisas que envolviam o valor de Deus neles, o que eles falam? De jeito nenhum, pode tacar a gente na fornalha. O que a gente fez aqui até agora, está tudo certo. Estudamos medicina, estudamos políticas, estudamos serviço social, somos professores, somos pedagogos, somos de tudo que nós pudermos nessa cidade. Mas na hora que envolver os nossos valores e negar o nosso Deus, pode jogar a gente na fornalha. Um processo de influência, possivelmente familiar e, claro, numa família estendida, a igreja, uma ideia de treinamento familiar, claro, numa ideia estendida, a igreja, que ajuda a treinar, e aí o envio. Porque é nós aqui chamando atenção, conversando, educando, instruindo, e a família instruindo. Na hora que esses meninos vão para uma terra distante, na hora que esses meninos estão longe dos amigos e dos semelhantes, Deus continua sendo visto nesses meninos. Vamos então para as aplicações do meio para o fim. A família foi criada por Deus para ser uma espécie de arrimo de nossas vidas. Então, eu tenho meus pais, meu pai estudou muito pouco, minha mãe menos ainda, mas pensa em gente que eu acho que tem um valor assim. Eu já contei nessa igreja anos atrás, minha mãe agora, um dos grandes presentes desse retorno é poder estar perto da minha mãe. Pasmem vocês, eu cheguei aqui acho que numa segunda-feira, eu não lembro que dia que eu cheguei, eu achei que 3, 4 dias depois eu pude levar minha mãe no médico. Claro que levar a mãe no médico não é uma coisa que a gente gostaria, mas pensa na alegria que eu senti só de estar aqui perto e de poder levar minha mãe no médico. Outro dia meu pai dá um grito, toca no celular e fala, o carro deu problema, eu saí daqui da igreja, larguei tudo aqui, peguei o carro, fui lá, 20 minutos estava lá, levei o carro na oficina, arrumou a bateria, pagou pro carro, pai, tá aí, pode usar o carro outra vez. Aquela sensação de defender, de poder ajudar, de poder servir. Então a família é uma espécie de arrimo, e aí se eu pudesse, eu mumificaria os meus pais vivos, em que sentido? Para eles não mais se deteriorarem, mas vivo para eles poderem continuar falando as coisas para mim que eu quero ouvir eles falando, ouvindo eles falando, mas eu não quero. Se eu pudesse, meus pais viviam 200 anos. Mas eu não tenho esse controle. Então os meus pais estão indo para uma idade já um pouco mais, e aí eu quero aproveitar. Por quê? A família foi criada como uma espécie de arrimo. E como é uma sensação boa, mesmo que eu já tenha condições de cuidar da minha família, mesmo que eu tenha os meus recursos, mesmo que eu tenha conquistado as minhas coisas, poder de tempos em tempos estar perto da minha família parece que me dá uma segurança. Olha que coisa legal. Portanto, quanto mais disfuncional, desestruturada, problemática for uma família, aí começa. Possivelmente, porque lembra, não é determinante. Eu conheço gente que venceu na vida de maneira exponencial e veio do buraco. E do buraco, inclusive, familiar. Mas tem gente também que tem de tudo. Tem um pai incrível, tem uma mãe incrível. E eu falo assim, nossa, cara, como é que esse filho faz isso com esse pai? Como é que esse filho faz isso com uma mãe dessa? Pelo amor de Deus, nem a pior mãe do mundo deveria ser maltratada, porque a pior mãe do mundo fez uma coisa boa, gerou você na barriga, você tem vida, você está aqui. Você devia mudar a sua perspectiva. Só que olha só, infelizmente, por mais disfuncional, desestruturada, problemática que for uma família, possivelmente a vida dessas pessoas também serão.
Então, a gente vê hoje, você vai nas escolas, você vai nas reuniões escolares e as professoras estão com os cabelos tudo em pé. E eu fui desafiado um dia numa reunião e a professora falou assim, ó, dá uma olhada e fala para mim, quem é criado com a avó, quem é criado com o pai, só com o pai, quem é criado só com a mãe, e quem é criado com o pai e com a mãe tem uma boa educação, e quem é criado com o pai e com a mãe é uma bagunça. Eu acertei quase todos. Dá para ver. Você vai para um ambiente escolar, o comportamento da criança denuncia o ambiente familiar, dá para ver. Dá para ver. E eu sei, as nossas famílias, mesmo as cristãs, as cristãs inclusive, não são perfeitas. Enfrentamos desafios absurdos. Mas será que nós estamos perdendo de vista, inclusive, um aspecto missionário que a gente tem com a família? E aí, nós estamos aqui brigando. Não, mas eu tenho direito de ser feliz. Não, mas eu não tenho. Você está vendo quais são os propósitos de Deus e nós estamos aqui querendo ser feliz, querendo ser feliz, querendo ser feliz. Então, olha só. Quando a gente olha para a família da perspectiva bíblica, a gente deveria ter essas ideias. Cuidado, uma visão entusiasmada, entendeu? Você tem, ó, não tem jeito. E não tem cuidado sem trabalho. Você não quer cuidar de ninguém, mora sozinho. E ainda assim você está enrolado, porque na hora que você ficar doente, quem vai cuidar de você? Entendeu? Mas beleza, cuidado. Porque ter uma família dá trabalho e tem que cuidar mesmo. E cuida bem, porque dá para ver na cara quando a mulher é bem cuidada e quando não é. Só dá uma olhada ali, ó. Então, visão entusiasmada. Beleza? Você tem que ter uma visão entusiasmada. É uma coisa boa. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos num país, numa cultura que denuncia tudo contra a família. Nós temos que dizer que é uma coisa boa. Eu não estou dizendo que é perfeito o tempo inteiro. Eu não estou dizendo que não custa, cara. Eu não estou dizendo que não tem desafios. Eu estou dizendo que é uma coisa boa. Eu estou dizendo que é uma coisa boa. E você devia botar isso na sua cabeça. E nós devíamos colocar isso no coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Porque muitos deles já estão aí com 12, 13, 14 anos dizendo que não vão casar. Que não vão casar, que não vão casar. Que negócio que é esse? Outra coisa, baseada no Evangelho. E aí pensa comigo, você que é uma mulher que talvez teve uma experiência muito ruim com o marido. Talvez você foi abandonada e você tem 2, 3 filhos ou filhas. O que serve educar filhos baseado no Evangelho? Você não deveria levar a sua experiência traumática. Eu não estou negando a sua dor. Eu não estou dizendo que não é traumático. Eu estou dizendo é que a sua experiência não pode estar equiparada à experiência de Deus, da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está dizendo que não é bom que o homem esteja só, se a palavra de Deus está dizendo que não é bom que é melhor ser 2 do que 1, você não pode dizer que não é melhor. Você não pode dizer que é ruim. Você não pode, baseado na sua experiência, que é difícil, eu entendo, que leva você a um desafio de perdão, que leva você a um desafio de vencer seus traumas anteriores, aquelas coisas todas, de se superar, inclusive, de criar seus filhos sem uma referência masculina. Só que eu estou dizendo é que a sua experiência, por pior que seja, ela não pode ser equiparada à palavra de Deus. A sua palavra não pode ser igual à palavra de Deus. Então, ensine o seu filho ou ensine as suas filhas a talvez ficarem sozinhas se elas não encontrarem bons maridos. Mas não ensine para ela que todos os homens são iguais. Inclusive porque esse aqui que está aqui não é igual. A maioria dos que estão aqui presentes, inclusive. Aleluia! Sou muito mais bonito, glória a Deus. Brincadeira, brincadeira. Baseada no Evangelho e com esperança e realismo. Então assim, ó, é difícil, tudo depõe contra, tá entendendo? Tudo depõe contra. É muito difícil mesmo, realismo, é difícil. Um menino às vezes é genioso, às vezes você tem 4 meninos, 3 meninos, 2 deles têm um coração quebrantado e aquela coisa, e de repente vem um que pensa, dá pá virada e bate nos outros 2, o menor que bate nos maiores, que faz os outros chorar e bota os outros na unha e rasga e briga e dá soco. É realismo. Qual é o realismo? Somos homens e mulheres imperfeitas e reproduziremos homens e mulheres imperfeitos. Mas qual é a esperança? Ah, meu irmão, não tem nada mais poderoso que o Evangelho, que é a ação do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus entra na mente, entra no coração, e quando o Espírito entra, quando o Espírito começa a transformar, nós podemos viver realidades melhores, mais esperançosas e felizes. Então o texto vai ensinar 2 coisas. Que nesse salmo tem a parte de Deus e nossa parte. Porque o texto fala assim, se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Então significa que Deus está trabalhando em prol da família e que eu deveria trabalhar também. A minha pergunta aqui é essa, ó. Ah, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu não coloquei a pergunta na projeção, será? Eu devo ter colocado sim. A minha pergunta aqui é, como é que Deus trabalha em prol da nossa família? Essa é a pergunta. Ó, tem a parte de Deus, tem a nossa parte. Algumas transformações em uma família, elas estão por conta única e exclusiva de Deus. Não tem jeito.
Tem coisa no traço do caráter, tem coisa no perfil, tem coisa ali que não é você que vai mudar. E quanto mais você gritar, vai ser pior, principalmente as mulheres. Quanto mais você ficar berrando, falando na orelha do seu marido, aí é que ele faz birra. E aí é o outro lado do pecado. Você peca porque você birra, porque você fala demais, e nós vamos pecar porque nós fazemos birra. Ninguém devia pecar. Ia ser melhor nós conversar e resolver. Só que nós, na nossa natureza pecaminosa, a gente faz isso. Faz ou não faz? A mulher cutuca e nós fazemos o quê? Agora ela vai ver, que é bom para tosse. Outras, apesar de Deus, tem a ver com nossa cooperação para que elas aconteçam. Então presta atenção. Tem duas coisas aqui. Deus trabalha em prol da família e eu também tenho que trabalhar em prol da família. Mas eu já trabalho consciente de que tem algumas coisas nessa família que só vai para frente se Deus agir. Mas tem coisas nessa família que só vai mudar se você levantar da sua cadeira e trabalhar em prol da sua família. Que se você ficar sentado naquela ideia espiritual, Ave veros corpus Christi, Senhor, abençoa a minha família, Deus faz isso, faz aquilo. Minha irmã, menino nenhum muda de comportamento, passa a se obedecer desse jeito. O Desperta Débora ora, mães de joelhos, filhos de pé, excelente oração, tem que orar. Mas se tu não pegar esse menino, não der uma bronca boa, eu não conheço ninguém que vai para frente sem bronca boa. Eu não conheço ninguém que vai para frente sem bronca boa. As coisas que mais me impulsionaram foram bronca. As coisas que mais me impulsionaram e melhoraram minha mente foi na hora que o cara me corrigiu. Algumas broncas com muito cuidado, com muito zelo. Hoje eu já sou adulto. Não vou admitir que qualquer pessoa ficar na minha cara. De jeito nenhum. Isso é até desrespeito. Mas eu estou dizendo é que as pessoas elas vão para frente com correções. Coisas boas. Com alguém mais maduro, que ajuda a enxergar, que ajuda a abrir os olhos. Então não adianta você orar pelo seu menino e largar seu menino de mão. Com o maior respeito do mundo. Não adianta. Não adianta. Então, algumas transformações em uma família, elas estão por contas únicas e exclusivas de Deus. Eu creio nisso. Agora tem outras que, apesar de Deus, tem a ver com a nossa cooperação. E aí eu pergunto, como é que Deus edifica a nossa casa? Rapidinho. Como é? Alguém aí tem ideia? Como é que Deus edifica uma casa? A nossa casa, nossa família. Como é que Deus edifica? Porque Deus não desceu aqui para pegar os tijolos e construir nossos prédios. Então, quando está falando que Deus vai edificar a nossa casa, a nossa família, a minha pergunta é, como é que Deus edifica a nossa casa? Hã? Então, legal, oração. Só que quem tem que orar? É eu, não é Deus. Tá vendo? Ele nos provê para a gente. Gosto dessa palavra, Deus provê, mas Deus provê o quê? Então, mas pensa comigo. Show. Mário matou uma charada aqui, ó. Deus provê o Espírito Santo convence, empurra a gente. Só que o Mário falou do trabalho. Quem trabalha aí nesse caso para o alimento? É Deus ou é eu? Eu tenho que trabalhar e Deus faz prosperar meu alimento. Eu trabalho com inteligência, Deus faz crescer meu dinheiro. Eu trabalho um determinado tempo obedecendo o princípio de Deus e vou descansar. Deus faz crescer minha plantação. Eu não trabalho o dia inteiro, de madrugada, a noite inteira sem descansar. Porque aí eu estaria infringindo um princípio de descanso. Então eu deveria trabalhar uma certa quantidade e ir descansar crendo que a outra parte é Deus que vai fazer. Olha que legal. Só que muitos de nós, e eu inclusive, muitas vezes caem em tentação. E eu quero fazer a minha parte, a parte de Deus. Pecado. Porque vai ser inútil, porque Deus não mandou fazer desse jeito. Tá vendo? Como é que, muito legal, Deus provê a oração, mas a oração é a nossa parte. Aí você falou uma coisa, Lara, eu não perdi não. Deus provê a orientação. Então assim, para nós não pegarmos, não tem a questão do tempo aqui, mas a ideia é essa, como é que Deus edifica a minha casa e Deus edifica a sua casa. Deus edifica a nossa casa desse jeito aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Me ajuda aí, ó. Deus instituiu e arquitetou um projeto. Repete comigo. Deus instituiu e arquitetou um projeto. Então, o que aconteceu? Tudo bem? Deus instituiu e arquitetou um projeto. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega essa imagem e essa frase associada, qual a ideia que está na sua mente agora? Porque se eu perguntar de novo agora, como Deus edifica a nossa casa, qual é a sua resposta baseada nessa imagem, nessa frase? Essa é a frase. Deus estabeleceu um projeto. Tá vendo? Deus forneceu um projeto. Nós estamos aqui dentro de um prédio seguros e excessivamente seguros, porque todos nós olhamos aqui as vigas desse prédio. Qualquer pessoa que já fez uma construção, por mais simples, fala assim, isso aqui está superdimensionado. Isso aqui só cai se Deus derrubar. Vamos pensar, não é assim? Alguém falaria desse jeito, porque olha só, pode cair, claro que pode.
Pode vir um vendaval e derrubar. Mas nós, na perspectiva humana, isso aqui foi construído de uma maneira fantástica. Alguém desenhou. E por que nós estamos seguros? Porque o cara que desenhou e o outro que veio construir seguiu o... Agora imagine vocês, se essa viga fosse metade e essas colunas não existissem, nós estaríamos aqui dentro assim em paz? Se vocês começassem a olhar para as paredes, começassem a ver umas rachaduras, se alguém que sentasse nas últimas cadeiras visse o piso cedendo, como é que vocês ficariam? Será que isso aqui foi construído direito? O que foi, Mário? Aí, ó. Será que isso aqui foi construído direito? Será que usaram o ferro certo? A polegada do ferro certo? Será que colocaram cimento ou só jogaram areia e cal? Nós íamos começar a questionar. Então, olha lá. Deus instituiu e arquitetou o projeto e ele elaborou diretrizes para o quê? Para a manutenção do projeto. E aqui começa o nosso desafio. Por quê? Pensa assim, você compra um carro zero. Eu não compro carro zero. E eu tenho minhas razões, inclusive, financeiras, inclusive. Que eu detesto perder dinheiro, detesto. Você compra o carro zero, você tira o carro zero, o carro já diminuiu 20%, eu quero morrer com aquilo ali. Entendeu? Mas eu respeito quem compra carro zero. Louvado seja Deus por você que compra carro zero. Mas pensa comigo. Se você comprou um carro zero, o carro zero, que a gente parte da perspectiva que não vai quebrar, você compra o carro zero. Se você não fizer as manutenções devidas, projetadas por quem fez o carro, tá eu com a minha Kombi, tec, na marginal, e você com seu carro lá zerinho, quebrado, com o capô levantado. Por quê? Porque você não seguiu as diretrizes de manutenção. Faltou água, faltou óleo, não levou o carro na oficina, ou seja, você comprou o carro zero, ganhou o manual para fazer a manutenção do carro zero, mas gerenciou o carro zero do seu jeito. Ou seja, o carro é zero, novinho, mas parou na marginal. Deus constrói, Deus protege e guarda, mas a questão é, sem a ajuda de Deus será impossível, não será possível a gente ter esse tipo de família edificada no Senhor. Agora eu pergunto uma segunda coisa aqui. Como é que o nosso trabalho em prol da família pode ser vão? Como é que pode imaginar um trabalhador que ama sua família, um pai, uma mãe, que ama a sua família, ou a mãe que cuida dos seus filhos, o pai que cuida dos seus filhos, está ali trabalhando, e esse serviço ser sem o resultado de edificação que Deus deseja para nós? Como é que pode ser isso? Como é que o nosso trabalho pode ser vão? Quando a gente não busca Deus, faz da nossa cabeça. Faz da nossa cabeça, o que mais? Cadê? Quem falou foi o Roque com essa voz? Sem disciplinar a ler, o que mais? Alguém mais? Vamos pensar, será que se eu seguir a cultura, os padrões culturais de família, eu vou chegar nos resultados que Deus tem para nós? O que a nossa cultura, a nossa sociedade, desenho animado, novela, está ensinando sobre família? Pergunta, se a gente seguir esse modelo, vai dar certo? Será que vai dar certo? Se eu seguir os padrões educacionais, filosóficos, sociais, sociológicos, de ir em busca da minha felicidade o tempo todo, eu vou resolver esse negócio de felicidade? Então como é que o nosso trabalho pode não ser vão? Olha lá, quando eu e você não estamos dispostos a seguir o projeto. Sabe o que é pior? Eu coloquei essa casa aqui, porque pensa comigo, quando a gente pensa que a casa vai cair lá, quando tem aquela parábola da casa construída sobre a areia, né? A gente esquece do trabalho que está envolvido. 2 casas foram construídas. E pensa assim, a casa não deu trabalho? Não precisamos nem longe. Vamos pensar aqui, todos nós, a maioria de nós aqui é da região. Quantos de nós já não pegou o metrô e já saiu aqui olhando a Vila das Belezas, esse pedaço aqui do lado esquerdo do metrô, sentido Santo Amaro? E você fala assim, meu Deus, como é que... olha essas casas, quando chega o tempo de chuva, aquele monte de plástico, aquela coisa com o objetivo de que a água não venha elevando toda a terra. Mas eu pergunto para você olha para aquelas casas. Eu já visitei muitas pessoas que moram nessas casas. Eu já morei em lugar assim. Eu te pergunto, a casa dentro não tem cama? A casa dentro não tem televisão? A casa dentro não tem TV Smart, inclusive? Não tem internet? Não tem tudo dentro? Uma pessoa não mora ali dentro? E aí eu te pergunto, não teve bloco? Não teve cimento? Você já viu casa desabando com viga, coluna, os ferros, tudo assim? Aí eu falo assim, cara, o cara trabalhou muito para construir aquela casa. O cara trabalhou pra caramba para construir aquela casa.
Aí agora a casa desabou. E eu te pergunto, por que a casa desabou? Sem projeto. Ou ele desenhou um projeto e desobedeceu uma ordem, qual que é? Do alicerce. Colocou no lugar errado a casa. Gastou uma grana, pôs cimento, não soube projetar, várias coisas. Então, eu e você, se nós seguirmos nossa cabeça, possivelmente não vai dar certo. E aí eu fiz um desenho básico. Ó. Isso aqui, uma planta de um apartamento. Você compra um apartamento, né? Nos meninos aí, ó, que gostam de apartamento, compra um apartamento. E quando você recebe isso aqui, como é que é chamado isso aqui, gente? Esqueci. Croqui não, como é que é? Planta baixa, sei lá. Aí o cara vira e fala assim, ó, tem uma viga aqui, tem uma viga aqui, tem outra aqui, ó. E foi construído com a cada 1,5 metro uma viga, e aqui no meio tem 2 paredes estruturais. Essa você pode tirar e fazer uma sala grandona, essa você pode tirar, essa você não pode, essa você não pode. E, gente, eu moro no Inocop. Todas as paredes dos apartamentos do Inocop são estruturais. O que o povo vai e faz? Arranca. Não, enche de tomada tá fácil. Que é um buraquinho. Na perspectiva da questão estrutural, do projeto estrutural, até 25% você não compromete. Então, buraquinhos não vai comprometer a parede. Qual é o grande problema? Que o cara vai lá e abre, cara, eu quero uma cozinha americana. E... Eu que tô lá em cima do apartamento dele, fico imaginando, cara, se esse troço cair, meus filhos aqui vai cair, vai cair. Ainda bem que embaixo de mim não tem ninguém. Mas pensa comigo. O meu apartamento que eu moro, o cara tinha tirado a parede, eu fiz foi reconstruir. Porque tem que ter essa ideia de que você está comprometendo um projeto. Irmão, nós não podemos... É lógico, hoje tem muita inteligência arquitetônica, estrutural, civil. Pode ser substituído isso daqui por ferro e tal. Mas pensa comigo, você não pode chegar aqui e arrancar essa viga, irmão. E o que nós estamos fazendo muitas vezes em relação ao que Deus está instruindo na palavra sobre nossas famílias e os nossos gostos é exatamente isso. Deus mandou, faça a oração. Isso não é estrutural, arranca fora. Vai no culto todo domingo. Ih, pastor, fica bravo. Brincadeira. Não, isso aí não é... Não, imagina, dá para ir lá uma vez no mês, não tem problema nenhum. Irmãos, presença não define, mas a ausência modela. Presta atenção. Se nós estamos comprometidos em ensinar uma nova geração, quando nós somos excessivamente ausentes, o que nós estamos ensinando? Nós dizemos assim, valorizamos a igreja. E não vai? Entendeu? Não é uma bronca, é meia essa. Pensa, não, vem no culto de oração não, como é? Vem na hora outra. Eu sei, não dá para todo mundo, brincadeira, não é parede estrutural. Mas tem algumas coisas que estão aqui, instrui o menino no caminho, cuida da sua mulher, faz isso, que são paredes estruturais e que nós estamos removendo. Como é que essa família vai ser edificada? Quero encaminhar o seguinte, eu e você, nós temos uma responsabilidade. Se Deus constrói e Deus guarda, nós também construímos, nós também guardamos, nós também protegemos a nossa família. E como é que a gente protege e guarda a nossa família? Respeitando o autor do projeto. Vamos juntos essas frases são fortes. Vamos juntos, 1, 2, 3. Respeitando a autoria do projeto, seguindo as diretrizes para a manutenção do projeto e decidindo com sabedoria em áreas livres. Nenhuma família vai ser igual. Tem gente que gosta de roupa colorida, tem gente que só usa preto, tem gente que quer levar os filhos num lugar mais caro, tem outros que levam os filhos num lugar mais barato, tem gente que só compra roupa zero e no shopping para os filhos, outros compram no bazar, recebe doação. Isso não tem problema nenhum, cada um define seu padrão. Cada um define aonde leva seus filhos. Você escolhe onde seus filhos vão estudar. É numa escola evangélica, não é numa escola evangélica, você escolhe. Mas tem coisas, irmãos, que nós devíamos estar aqui, grudado. Porque é base, é alicerce, é estrutura. Qual é o grande desafio? Deus quer pessoas dispostas a trabalhar do jeito de Deus pela família. Vamos juntos, 2, 3, qual é o desafio? Pessoas dispostas a trabalhar do jeito de Deus pela família. E qual é o propósito? Pessoas que trabalhem, mas busquem ser o mais equilibrado possível. Então pensa comigo, você vai trabalhar em prol de sua família. Mas se você não buscar a Deus e não tiver com Deus no negócio, não vai para frente. E o meu desejo é bênçãos sobre sua vida. Amor, felicidade, histórias e multiplicação dos valores de Deus. Imagina assim, você envelhece, porque a ideia do texto é essa. Você envelhece, os filhos são flecha. Você envelhece e aí os inimigos vêm bater na porta da sua casa. Valmir! Quem aparece para abrir a porta?
Tiago, Dirceu e Carmen. Pois não? O que vocês querem com os nossos pais? Vamos traduzir isso? Quantos idosos, quantos irmãos um pouco mais velhos são lesados, são enganados na hora de arrumar o carro, na hora de passar um cartão? E a pergunta é, cadê esses filhos? Cadê os filhos desses irmãos mais velhos? Você que tem pai mais velho, você devia proteger seu pai. Se seu pai e sua mãe estão vivas, dê glória a Deus porque eles estão vivos. Em segundo lugar, assuma a responsabilidade de proteger esse pai e proteger essa mãe. Os inimigos vêm bater na porta da casa dos pais. Esse cara fez isso. Relacionamento harmonioso, a família como um centro de treinamento, preparou a flecha, lançou a flecha, os filhos vão construir a vida, mas na hora que ele envelhecer, os inimigos vêm bater na porta da casa dos pais, é os filhos que abrem a porta e perguntam, pois não, o que vocês querem com os meus pais? Pois não, o que o senhor quer com o senhor José? Não, esse negócio que o senhor fez nesse carro está errado. O senhor está achando que meu pai é bobo? Ele até está mais velho agora, mas ele tem filho. Presta atenção, arruma isso aqui direito. Senão você vai devolver o dinheiro. Devolva o dinheiro ou arruma esse carro direito. Você está entendendo? Senão eu trago meus advogados aqui para resolver. E quando você estiver numa situação difícil, é só falar que você tem advogado e está tudo certo. O que eu espero que você viva na sua casa? Presta atenção. Quero encerrar desse jeito, a hora ali. Eu espero que você viva na sua família milagres, que você tenha a direção de Deus, mas que você haja com dependência, mas que você também haja com interdependência. Que na sua família tenha muito estímulo condicional e que você tenha resultados de ser abençoado, feliz, próspero e multiplicador dos valores de Deus. Quando é que eu quero que tenha milagres na sua casa? Se tem coisas lá que só Deus pode fazer, eu quero orar para que o milagre alcance a sua família. Se tem coisas lá que você sabe, tem a direção de Deus, eu quero orar para que Deus coloque no seu coração o desejo de obedecer, porque tem coisas que Deus já disse como é que a gente tem que fazer. E talvez só não melhorou lá ainda, porque você não tomou a decisão de obedecer. Ah, mas eu quero que você viva na dependência de Deus. Tem coisas que nós temos que orar e esperar. Por quê? Esperar Deus fazer certas coisas que nós não somos capazes de fazer, e aí tem coisas que nós temos que entregar. E eu quero orar para que Deus possa ajudar seu coração a esperar no Senhor. Mas tem que agir com interdependência, porque fazer as coisas que Ele diz que nós poderíamos fazer. Então levanta, pague o preço. Se você está precisando ganhar de novo o coração do seu filho, da sua filha, vai remir o tempo, aprenda a remir o tempo, sacrifica, tira lá um filme, tira alguma coisa, para de fazer uma hora extra, diminui 25% do seu salário, mas invista um tempo na sua família para reconquistar o coração dos seus filhos, talvez o coração até de sua esposa, do seu esposo, não sei, pague o preço que for necessário. Haja na dependência de Deus, mas haja interdependência em prol de abençoar a sua família. E estimule, fazer do jeito certo. Cara, eu nunca vi a gente obedecer a Deus e Deus não abençoar, não recompensar. O texto termina, bem-aventurado, feliz. Por último, que você tenha resultados. E o meu desejo como pastor nessa igreja e para a minha própria família, para a família de cada um que está aqui, a despeito de qual seja o seu desafio e configuração. Talvez seu coração fique apertado porque você é uma mulher que cuida dos seus filhos sozinho. Talvez seu coração fique apertado porque você é um homem que cuida dos seus filhos sozinho. Irmãos, eu tenho lidado com tantos homens que têm sido abandonados. Não é que ele escolhe romper o casamento e tocar a família sozinho. As mulheres endoidam do cabeção e some quando o cara descobre ela fugiu. E esse cara está com 2, 3 filhos para cuidar sozinho. Eu já aconselhei homem assim. O que eu espero para qualquer tipo de configuração familiar que a gente tenha nesse auditório, os resultados de Deus por nós obedecermos a Deus, que a sua família seja abençoada, que você seja feliz, que você seja próspero, que você multiplique os valores de Deus e que os seus filhos e os filhos dos seus filhos, aonde eles estiverem, eles reflitam a imagem e semelhança de Deus. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, nós estamos na abertura dessa série. Nesse meu retorno eu tenho algumas vantagens, porque eu conheço algumas pessoas, mas muitas eu não conheço. E muita gente que está nesse auditório eu não sei como é que é a vida, eu não sei como é que é a família, eu não sei como é que é o casamento, eu não sei nem como é que é a relação com Deus, eu não sei nem se você já tomou uma decisão por Cristo. Mas, como eu tenho dito, eu não consigo ver a bênção de Deus para nós sem nós caminharmos com Deus. Então, eu queria orar por você, queria orar nessas direções que eu mencionei aqui. Do milagre, da dependência, da interdependência. Eu não sei qual é o desafio na sua casa.
direção. Talvez você está precisando assim, ó, Deus, me ajude a tomar a atitude certa que eu tenho que tomar. Eu já sei que eu tenho que fazer lá em casa, eu só preciso tomar coragem, eu preciso levantar e fazer. Mas talvez você está com o coração aí, porque tem um negócio lá na sua casa aí que só vai mudar se Deus agir. E vamos pedir para Deus agir, vamos pedir para Deus fazer esse milagre. Na sua família, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, eu não sei. Mas eu queria também fazer um desafio, porque talvez você está aqui e pense assim, meu Deus, eu não conheço nada da Bíblia, como é que eu vou arrumar minha casa desse jeito? Como é que eu vou arrumar minha família se eu não... Então a sua primeira decisão é pertencer à família de Deus. Então meus 3 desafios hoje é esse. Talvez você está aqui e ainda nem pertence à família de Deus, você podia tomar essa decisão e pular nessa bênção. Segundo é, talvez nós temos que orar para você, para Deus fazer um milagre na sua casa. E terceiro, talvez nós temos que orar aqui para que você tome a decisão de fazer o que precisa ser feito na sua família, na sua casa, para que a coisa comece a andar. Primeiro desafio, tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. E talvez está aqui e precisa assim, de uma orientação. Talvez hoje é o dia de você pular na família do Senhor, na família de Deus, nessa igreja, família Horto do IP, de braços abertos para receber você. Se você está sem uma família espiritual, eu queria orar por você e convidar você a fazer parte dessa grande família chamada Igreja Batista Horto do IP. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, todo mundo de cabeças baixas, olhos fechados, eu não quero constranger ninguém, eu quero aproveitar esse momento e eu quero pedir só para você levantar sua mão de uma maneira que eu possa ver. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus e hoje, nessa manhã, eu quero fazer isso. Levante sua mão de uma maneira que eu possa ver. Eu quero fazer parte da família de Deus. Tem alguém? Eu vi sua mão aqui, jovem, pode baixar. Tem mais alguém? Pastor, hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero fazer parte da família de Deus. Levante sua mão de uma maneira que eu possa ver, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Lá atrás ali eu já vi sua mão, senhora, pode baixar. Mais alguém? Amém, pode baixar. Tem mais alguém? Só levante sua mão de uma maneira que eu possa ver. Mais alguém? Meu segundo desafio. Você está vivendo algo lá na sua casa que depende do milagre do Senhor. Você não dá nem conta mais, nem de tratar esse assunto. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise de um aconselhamento, você precisa de conversa com alguém. Mas tem algo lá na sua casa que é um milagre que Deus precisa fazer. Eu queria orar por isso. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Quem está esperando de um milagre de Deus na sua casa, sua família? Amém, 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 amém. Pode baixar. Mais alguém? Meu último desafio é o seguinte. Pastor, eu quero a força de Deus para eu fazer o que eu já sei que eu tenho que fazer lá em casa. Eu já sei o que nós temos que fazer naquela casa. Nós só precisamos tomar coragem de acertar e de encarar para resolver os problemas e melhorar a família. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Nossa, amém, 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 amém. Vamos todo mundo ficar em pé e vamos encerrar essa manhã orando e cantando. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pela maneira extraordinária que o Senhor fala conosco. Esse salmo esplêndido diz que o Senhor trabalha, que o Senhor guarda e que o Senhor quer edificar a nossa casa. E o Senhor, como um Deus provedor e maravilhoso, o Senhor já proveu para nós a tua palavra, recursos, o Espírito Santo, para nos ajudar, a igreja, a família, pessoas queridas, para que a gente possa caminhar juntos. Oh Deus, muito obrigado. Mas eu quero também agradecer nessa manhã pelas mãos que se levantam. Eu não sei o que passa na mente, no coração, mas eu quero pedir ao Senhor que trabalhe, que o Senhor trabalhe, e que a obra seja completa pelo Senhor. Também eu peço, Deus, pelas mãos que são levantadas, pedindo um milagre na sua casa. Eu sei, Deus, tem coisas, desafios que enfrentamos em nossas casas que só o Senhor pode resolver. E nós entregamos e pedimos a tua intervenção, pedimos a ação do Senhor, pedimos a tua visitação, pedimos o milagre, Deus, pedimos o milagre. Mas também pedimos nesta manhã, pelas mãos que se levantam dizendo, eu já sei o que tem que ser feito naquela casa. Pai, impulsione, enche de coragem, encha de vigor, para que a gente ouça os testemunhos das melhoras, para que a gente ouça os testemunhos das alegrias, das conquistas do Senhor nessa casa. Deus, eu desejo aos meus irmãos e minhas irmãs paz, prosperidade, alegria, felicidade, bênçãos, filhos e filhos que multipliquem os valores do Senhor. Muito obrigado por essa manhã, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus.